Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar, certo? Anatomia e fisiologia humana, sistema digestório, tá bom? A gente já estudou respiratório, cardiovascular, imunológico, né? E agora a gente vai dar continuidade ao sistema digestório, tá? Bom, o que seria sistema digestório? Tá? O que seria digestão, né? Todo mundo fala, ai, come alimentos que têm fibra porque ajuda na digestão, né? O que está relacionado? O que é digestão? Bom, quando você come, certo? Você come uma maçã, tapioca, um pão, arroz, feijão, macarrão, né? Essa matéria orgânica que é os alimentos, ela ao chegar na boca, ela já começa a ser quebrada. Até porque quando você come, por exemplo, um pedaço de maçã, você quebra ela um pedaço enorme, certo? Então esse pedaço enorme, ele precisa ser quebrado em vários pedaços. E existe um processo mecânico, né, para quebra desse alimento. Por exemplo, na boca, ela vai começar a triturar pelos dentes. E existe um processo químico, que o processo químico é a ação das enzimas, né? Então, as enzimas, que toda enzima é uma proteína, as enzimas, elas vão ajudar a quebrar a molécula em pedaços menores, até ficar, até ser melhor absorvido pelo intestino e até chegar dentro da célula, porque a digestão, ela não ocorre no estômago. A digestão, as partículas do alimento, ela vai entrar dentro da célula. Entra dentro da célula e lá dentro da célula, aquela molécula, né, ela vai ter a participação do lisossomo, que é uma organela que vai ajudar mais e mais a quebrar essa molécula, né? E aí essa molécula gerar energia para o corpo, né? Ou seja, metabolizar. Então é um longo percurso, né? A gente tem que compreender que a digestão, ela não acontece somente no estômago. O estômago ajuda, ele é apoio, mas a nossa digestão mesmo, ela acontece dentro da célula, ok? Então, a digestão, ela envolve processos mecânicos, como eu citei, né? Como a mastigação, os dentes são muito importantes, né? Elas facilitam a ação das enzimas. Imagine se a gente não tivesse dente, né? Ou se a gente tem poucos dentes. O nosso alimento, as nossas enzimas trabalhariam o dobro, o triplo, né, do que o normal. E isso pode ser prejudicial, tá bom? E também tem os movimentos peristálticos, o que é isso, tia? Aquele movimento de engolir, tá? Então, quando você engole aquilo ali, tem um movimento em forma de onda, né? Quando você tá no mar, a onda fica te empurrando para um lado, para o outro, né? Então, o movimento peristáltico é um movimento que vai desde que você deu o primeiro gole até o final, ou seja, até o ânus. Então, por exemplo, as fezes, né, elas são eliminadas pelo movimento, que é o movimento peristáltico. Então, vai desde o primeiro engole, né, até o ânus, tá bom? E como eu falei, né, também tem a digestão química, que é com a ação das enzimas. A digestão, ela pode ser intracelular, que é dentro da célula, o mais importante, né, para metabolizar. E pode ser extracelular, que é fora da célula, ou seja, dentro do estômago, né? No estômago vai também acontecer a digestão, que é a quebra de moléculas menores, tá? Então, aqui nós temos, né, todos os órgãos responsáveis pelo sistema digestório. Eu tenho a boca, que a digestão inicia pela boca. Depois eu tenho a faringe, que é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório, tá? É um canalzinho por onde o alimento entra. Temos também o esôfago. Esôfago é um tubinho, né, muscular, certo?
na qual o alimento ele é empurrado por movimentos peristálticos. Também nós temos o alimento vem para cá, ó, daqui do esôfago, o alimento vem aqui pro estômago, tá? Vem aqui, ó, pelo estômago, tá? Então, o estômago é o órgãozinho também vai iniciar a digestão das proteínas, mas não finaliza aí. Tia, você não fala do fígado? Calma, o fígado eu vou falar depois, tá bom? Depois, o alimento do estômago, ele vai pro intestino delgado. Delgado, por que é delgado? Porque ele é fininho. Você já ouviu falar? Olha que menina delgada. Delgada porque ele é bem fininho, certo? E ele fica geralmente aqui no meio, ó, nessa região. Aqui no intestino delgado vai acontecer a absorção de todos os nutrientes do que você comeu, da maçã, da tapioca, do bolo, daquela fritura, entendeu? De tudo. E finalizando, né, vai ter também o intestino grosso. O intestino grosso é esse aqui que envolve, ó. Esse que envolve o intestino delgado, é o grosso. Grosso justamente por causa da sua espessura, né, que é bastante grossa, tá bom? E depois o alimento será eliminado, né, pelo ânus, tá bom? Então, veja que o fígado, tá? O fígado e o pâncreas, eles são órgãos anexos, certo? Eles participam da digestão, tá? Eles têm um momento que eles vão atuar. A gente vai entender já já como. E também tem as glândulas salivares, né? Que aqui fica na boca da gente, né? Liberando aquele líquidozinho que lubrifica, também que contém as enzimas, que ajuda também na digestão, ok? Bom, enzimas, né? As enzimas são proteínas, tá? Proteínas, só relembrando, as proteínas são formadas lá dentro da célula, especificamente nos ribossomos. Essas proteínas, elas são comandadas por quem? Pelo DNA, já que o DNA controla todas as nossas atividades vitais, ok? Só lembrando. Então, as enzimas, elas são proteínas especiais que atuam na aceleração de reações. Vamos pensar aqui, tá? Você colocou um bombom dentro da sua boca e você colocou um bombom dentro de um copo com água, certo? O que é que vai acelerar a reação química? Qual é dos dois, dentro da boca ou dentro do copo, que o bombom vai ser dissolvido, ou seja, vai ser digerido mais rapidamente? Já imaginou, né? Então, vai ser aonde? Na boca. Por quê? Porque na boca, além da água que tem, né, da saliva, tem também as enzimas. Então, as enzimas aceleram o processo, elas quebram aquela moléculazinha de carboidrato, porque o bombom é doce, né, um carboidrato, em moléculas bem menores, e aí em instantes, aquele bombom grandinho já tem se acabado dentro da sua boca. E lá dentro da água, vai ficar lá horas e horas. Porque vai dissolver, tia, lá na água? Vai. Agora vai... Agora vai demorar, certo? Na água. Mas também vai acontecer essa reação. Então, as enzimas são super, super importantes, tá bom? Elas são chamadas de enzimas catalisadoras. Porque catar, o que é catar? Quebrar. Né? Então, elas quebram a molécula. Veja aqui, ó. Eu tenho uma molécula aqui verdinha, tá? Aí, aqui é uma enzima. A enzima, ela se encaixa, cada enzima é específica àquele substrato, certo? Por exemplo, a enzima do lipídio, ela não vai quebrar um carboidrato, certo? A enzima do carboidrato é que vai quebrar o carboidrato. Cada enzima é específica do seu substrato. Então, ó, imagine aqui que eu tenho um lipídio, tá bom?
Imagine que esse verdinho aqui é um lipídio. Então, vem uma enzima, tá? Se encaixa e ao encaixar, quebra a molécula de lipídio, a gordura, certo? Então, se for um carboidrato, ao quebrar vai formar o que? Monossacarídeos, certo? O que é monossacarídeo? Moléculas pequenas, como a glicose, certo? Então, se eu tenho um lipídio, ao quebrar a molécula de lipídio, as enzimas quebrar, vai formar o que? Ácido graxo ou mais glicerol, que são as moléculas que formam o lipídio. A proteína, se é uma proteína, ao quebrar a proteína, vai formar o que? Aminoácidos. Por quê? Porque as moléculas pequenas de aminoácido que formam a proteína, certo? Então, a molécula grande, ela é quebrada pelas enzimas milhões e milhões de vezes até formar moléculas pequenas, como os monossacarídeos, os ácidos graxos e os aminoácidos. Vamos iniciar pela boca, tá? A boca, certo? Ela tem uma enzima, que a enzima é a pitialina ou amilase salivar. Você pode encontrar essas duas formas de enzima, tá? Na boca tem essas duas enzimas. O pH da sua boca é para ser neutro, é para ser 7, certo? Se por acaso a sua boca ela está ácida, né, menos do que 7, ou se ela tá básica, mais do que 7, o que poderá acontecer, tia? Poderá acontecer que a sua digestão poderá não ocorrer, certo, como deveria. Por exemplo, laranja é ácida, né? Se você chupa muita laranja, o pH da sua boca ela pode diminuir, pode ficar ácida, certo? Então, uma vez que ela fica ácida, ela vai demorar para ocorrer as reações químicas. Por quê? Porque a enzima pitialina ou amilase salivar só atua bem no meio do pH 7, neutro, tá bom? Substrato, né? O que a enzima quebra? A enzima que tá na sua boca, o que ela vai digerir? Certo? Ela vai digerir, gente, amido. Tinha o que é amido que eu não lembro mais? Amido é um carboidrato, é um polissacarídeo, é uma molécula grande. Então, a pitialina, a amilase salivar, age aqui no amido e quebra o amido em maltose. Depois, essa maltose é quebrada e formada em glicose, certo? Mas o que acontece? O amido quebra em maltose. Isso quer dizer que na sua boca vai iniciar o processo de digestão de carboidrato. Então, se você colocar arroz, macarrão na sua boca, ela vai começar o processo de digestão. Ela não vai finalizar. Porque onde finaliza, ou seja, onde a maltose é quebrada realmente em glicose para poder entrar na célula, vai ser lá no intestino delgado, certo? E o suco, né? Nós produzimos um suco, que é o suco salivar, a partir das glândulas, né, presente próximo na nossa boca, que é a glândula parótida, ó, a região onde ela fica perto do ouvido, a glândula sublingual e a submaxilar. Então, nós temos 3 glândulas que produzem saliva em torno de 1,5 litro, né, ao dia, tá bom? Aqui eu coloquei a imagem de dentes, né, os tipos de dente que nós temos. Por quê? Porque é muito importante a gente preservar, cuidar dos dentinhos, porque ele vai ajudar na nossa digestão. Uma vez que a gente perde nossos dentinhos, né, a nossa digestão ela fica comprometida, tá bom? Depois da boca, vem a faringe, tá? Que é essa região bem aqui, ó. A faringe é apenas um canal, né? Que tanto é comum para a entrada do ar, como é comum para a entrada do alimento, tá certo? E depois vem por esse caninho aqui, essa região aqui, que é o esôfago. O esôfago, como eu falei, né, ele é um caninho muscular, tá? É um músculo na qual o alimento ele vai começar a entrar. Se você
acabou de comer, deu a primeira engolida, certo? E você ficar de cabeça para baixo, o seu alimento não volta. Por que ele não volta? Porque ele segue um percurso e um movimento peristáltico, sempre no mesmo destino, para baixo, tá certo? Então, a partir de agora, esse alimento é chamado bolo alimentar, tá bom? Que você comeu, está entrando pelo seu esôfago, é o bolo alimentar. Depois do esôfago, certo? Vem o estômago. O estômago, ele tem uma forma de J, certo? Ele fica do lado esquerdo, tá? Aí ele tem duas válvulas, ó. Tem uma válvula chamada cardia e uma válvula chamada de piloro. Essas válvulas aqui impedem com que o alimento que chega aqui no estômago, ele volte, tá? Ele impede que isso aconteça. O estômago da gente, certo? Ele tem um líquido dentro, tá? Esse líquido, tá? É o suco gástrico. Eu acho que com certeza vocês já escutaram ouvir isso. E vocês, alguma vez na vida de vocês, já provocaram, né? E provocar dá uma sensação de acidez, dá uma sensação de queima, né? No nosso esôfago. Agora, por quê? Porque o nosso estômago, ele é bastante ácido. Por que ele é ácido, tia? Ele é ácido por causa que dentro dele, no suco gástrico, é formado de ácido clorídrico. Certo? Então, no nosso estômago tem ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico é o que deixa o nosso estômago bastante ácido. Só para você ter ideia, o pH dele é em torno de 2. Muito ácido, certo? Então, o que é que tem no suco gástrico? Tem o ácido clorídrico e tem as enzimas, certo? Tia, essa acidez tão forte, ela pode destruir ou machucar o tecido do estômago, né? O tecido do estômago, ele é revestido por muco, certo? É como se fosse uma espécie de catarro. Ele é revestido por muco, né? O que ajuda a proteger o nosso estômago, tá certo? Então, ele já é próprio. Nosso estômago já é próprio, né? Para ser ácido, tá bom? Quando o alimento chega no estômago, ele não é chamado mais de bolo alimentar, ele é chamado de quimo, tá certo? Outra coisa, nosso estômago, ele é regulado por fatores psíquicos e por fatores mecânicos. Por exemplo, quando você sente o cheiro daquela comida gostosa, aquela comida da escola, aquele franguinho fritado, estão lembrando? Eu tô me lembrando, né? Então, aí você fica com água na boca. Assim como você fica com água na boca, o seu estômago também começa a produzir ácido clorídrico, ou seja, suco gástrico. Tá bom? Pra quê, tia? Pra se preparar para receber o alimento. Porque é como se ele pensasse, cheirinho, né? O cheiro. Tem comida aí, eu vou já comer. Aí ele se prepara. Certo? Então, ele é regulado por fatores psíquicos, como a fome, né? Também. E o cheiro, embora não venha a comida, né? E também por fatores mecânicos, ou seja, mastigação. Você tá chupando chiclete. Você vai engolir o chiclete? Não vai. Mas o ato de você mastigar faz com que o seu estômago produza ácido clorídrico. Agora, uma coisa que eu vou alertar para vocês. Não se deve comer constantemente, ou, por exemplo, chiclete. Tem gente que é viciada no chiclete, né? Quer ficar todo o tempo mastigando. Isso não é bom. Por quê? Porque o seu estômago entende que você vai levar algum alimento para dentro dele e ele vai começar a produzir ácido clorídrico constantemente. E o ácido clorídrico constantemente pode afetar a parede, né, do estômago. Ok? Então, não é legal. As enzimas, né? A enzima que tem dentro do estômago é chamada pepsina, certo?
O pH, como eu falei, é ácido, é em torno de 2. O que a pepsina vai digerir? O substrato é a proteína, certo? É a proteína. Então, a proteína é uma molécula gigante. A pepsina vem e quebra a proteína. Quando quebra, produz oligopeptídico, que é uma molécula menor. Não é tão pequena, é menor ainda. E aí, quando esse oligopeptídico ele for quebrado, aí ele vai produzir aminoácido, que é a molécula mais pequena na qual vai entrar dentro da célula. Só que, assim como na boca, certo? O estômago vai começar a digerir a proteína, ele não vai finalizar. Quem vai finalizar o oligopeptídeo em aminoácido vai ser o intestino delgado, ok? Então, o estômago, ele só vai iniciar a digestão da proteína, assim como a boca só vai iniciar a digestão dos carboidratos. O suco, como eu já falei, é o suco gástrico. E no estômago atua também um hormônio, que o hormônio que vai atuar nesse momento é a gastrina, tá bom? Então, esses quadradinhos que eu tô colocando de enzima, pH, substrato, suco, hormônio, é muito importante saber disso aí. Intestino delgado. O intestino delgado, como eu falei, essa parte de dentro, certo? Ele é bem fininha, por isso o nome delgado. Olha, ela tem 6 metros de comprimento e 2,5 de diâmetro. Então, ela é bem fininha, tá? O intestino delgado, não sei se vocês já comeram tripa, né, de porco, que é muito gostoso quando tá assadinha. É uma delícia. Mas a tripa, ela é cheia de dobrinha por dentro. Pronto. Nosso intestino também é cheio de dobrinha. Essa dobrinha é chamada microvilosidades. Quanto mais dobrinha tem, melhor. Por quê? Porque ajuda na absorção dos nutrientes. Se ela fosse lisa, aí os nutrientes passariam direto e não ficaria retido ali e não haveria uma melhor absorção. Então, por isso que é importante, né, as microvilosidades, ou seja, as dobrinhas dentro do intestino, tá bom? O intestino delgado, ele tem 3 regiões: duodeno, jejunum e íleo. O duodeno, geralmente, é o início, tá? Aqui, ó, vou botar D. Geralmente é o início do intestino delgado, duodeno. O jejunum, ele fica geralmente no meio, tá? Ele é bem grande, geralmente fica bem no meio. E o íleo é o final, tá? É bem aqui, ó. É o final do intestino delgado, já se juntando com a parte do intestino grosso, que é bem aqui, ó. Certo? É o íleo, tá? Agora, aqui, gente, no intestino delgado, certo? Que vai ser a finalização de tudo o que não foi digerido na boca, de tudo que não foi digerido no estômago, certo? Vai ser finalizado aqui, no intestino delgado. E vai precisar da ajuda de 2 componentes: do fígado e do pâncreas. Não é basicamente o fígado, não. É a bile, certo? Agora, outra coisa importante, tá? O bolo alimentar, gente, quando ele entra no estômago, ó, ele é chamado de quimo. Quando o alimento chega no intestino delgado, ele é chamado de quilo. Então, agora, já que a gente tá no intestino delgado, o bolo alimentar é chamado de quilo, tá bom? Vamos aqui. A enzima que tem no intestino delgado é tripsina. Tu lembra de tripa, né? É a tripsina. O pH no intestino delgado agora é 8. 8 é básico ou alcalino. Tia, por que é 8? Certo? Lá no estômago é ácido. Quando o alimento sai do estômago e vai lá pro intestino delgado, ele é básico. Agora, por quê? Porque quando o alimento sai do estômago e vai lá pro intestino delgado, é lançado bicarbonatos lá no intestino delgado. Pra que, tia, esses bicarbonatos?
para neutralizar a acidez que vem lá do estômago. Então, quando o alimento vem do estômago, é jogado bicarbonato para neutralizar. E aí, automaticamente, ele vai ficar básico ou alcalino, em torno de 8. O que a tripsina ela vai digerir? Qual é o substrato? É proteínas, certo? Então, veja bem, o estômago inicia a quebra da proteína e o intestino delgado, né, pegou aquelas moléculas menores que veio lá do estômago e quebrou mais e mais até formar a molécula mais pequena e absorvível, que é o aminoácido. Então, o intestino delgado, ele finalizou a digestão das proteínas. Aqui também vai ter um suco, né, que vai ajudar na digestão, que é chamado suco entérico. E também participa um hormônio, que esse hormônio é chamado secretina, tá? Agora vamos lá. O pâncreas, como eu falei, o pâncreas e a bile do fígado também atuam aqui, ajudam. Como? Bom, vamos lá. O pâncreas, tá? Ele vai produzir os bicarbonatos. Vocês lembram que eu falei? Quando o alimento chegar ao intestino delgado, vai ser lançado bicarbonatos. Quem é que vai mandar esses bicarbonatos? É o pâncreas, tá bom? Então, o pâncreas libera esses bicarbonatos para neutralizar a acidez do estômago, tá bom? O pâncreas, isso eu tô falando agora das funções do pâncreas, mas não tem muito a ver com a digestão não, tá bom? Então, uma das funções do pâncreas é produção de hormônios, como a insulina e o glucagon, que a insulina e o glucagon vai controlar a taxa de glicose no sangue, tá bom? Só um momento, pronto, ok? Aqui no pâncreas, tá? O pâncreas, ele também vai produzir, além de bicarbonato, além de hormônios que vai controlar a glicose, ele também vai produzir enzimas. Todo tipo de enzima que não foi produzida, né, durante esses órgãos que a gente estudou, tudo vai ter lá no pâncreas, que é a tripsina, a milase, lipase, R-nase e D-nase. A tripsina vai digerir proteína, a milase vai digerir o amido, que é carboidrato, a lipase vai digerir lipídio, RNase vai digerir o RNA e o DNase vai digerir o DNA, certo? O pH é 8, porque o pâncreas, né, produz bicarbonato, então lá no intestino delgado tudo vai estar no pH 8. E o substrato, o que vai ser digerido? Como eu falei, tripsina, proteína, amilase, amido, que é carboidrato, lipase, lipídio, RNA e DNA. Como é o nome do suco? Suco pancreático, tá? E qual é o hormônio que atua? Colestoquinina. O nome estranho, né, tia? É verdade. No seu caderninho, você pega todos esses quadradinhos aqui, ó, que eu coloquei, da boca, do estômago, do intestino, do pâncreas, tá? Coloque tudo bem organizadozinho pra você ficar reforçando, tá bom? Agora vamos aqui pro fígado. Eu tenho aqui o fígado e abaixo do fígado eu tenho a vesícula biliar, que o pessoal chamam até o fel do peixe, né? Assim, olha, isso aqui é o fel do peixe, não pode comer ele é amargo, né? Então, nós também temos o fel, tá? Que fica abaixo do fígado. Tia, qual é a função dessa bile? É a bile, certo? Ela vai emulsionar as gorduras. O que é isso, tia? Emulsionar. É quebrar a molécula grande de gordura em molécula pequena. Ela atua, gente, como se fosse um detergente. Imagina aí, você tá lavando a sua panela, tá muito suja de gordura, certo? Você pega o detergente, a esponja, passa uma vez.
Aí percebe que ainda ficou gotinhas de gordura, ainda tá oleoso. Pronto. É do mesmo jeito que a Billy vai fazer. Ela é como se fosse passar um detergente quebrando as moléculas grandes em moléculas menores. Certo? Então ela só vai fazer isso. Outra coisa importante que cai nos vestibular. A Billy tem enzima, tia? Para quebrar a molécula de gordura? Não tem enzima. Ela não tem enzima. O que é que ela tem? Ela tem sais biliares. Certo? No entanto, que ela não completa totalmente a digestão. Quem vai completar totalmente a digestão é o pâncreas com a lipase. Então, o que a Billy vai fazer? A Billy pega a gordura grande, quebra em moléculas pequenas, depois vem a lipase do pâncreas e ajuda a digerir e transformar o lipídio em molécula pequena como ácido graxo, certo? Então, os dois, né, pâncreas e Billy, ajudam na digestão, né? A Billy com emulsionar as gorduras, né? É como se fosse um detergentezinho. E o pâncreas ajuda ele a mandar todo tipo de enzima para finalizar toda a digestão. Isso aonde? No intestino delgado, tá bom? E aí, para finalizar aqui, eu vou já ver o horário. Tem o fígado, né? Que o fígado, apenas pra gente ter compreensão, né? Ele tem funções de desintoxicar o organismo, ele destrói células vermelhas, envelhecidas ou mortas, ele fabrica proteína, armazena vitamina, transforma o excesso de glicídio em proteína e lipídio, transforma amônia em ureia. Então, nosso fígado ele tem muitas funções, certo? Mas no sistema digestório a função dele é praticamente a bile, que vai emulsionar as gorduras, tá bom? Deixa eu só ver o horário. E já tá em 32. Eu vou deixar o intestino grosso para trabalhar depois, tá bom? Na próxima aula a gente reforça o sistema digestório. Vamos aqui aprender uma questão. Se não der tempo, tá? Na próxima aula eu continuo. Essa aqui é do Enem, olha aqui, ó. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro. Olha, foi tirada uma enzima, tá? De um dos órgãos. E após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio, certo? Com o seguinte conteúdo. Então, eu tenho um tubo de ensaio, 2 tubos de ensaio, 3 tubos de ensaio. O primeiro tubo tinha carne, o segundo tubo tinha macarrão e o terceiro tubo tinha banha, né? Banha é o que, gente? Banha é lipídio, é gordura, né? Macarrão é o que, gente? Macarrão é o puro carboidrato. Olha que vocês têm que lembrar isso, que isso aqui é do primeiro ano. E a carne é o que? Gente, tudo de origem animal, carne, ovos, leite, é proteína, certo? Tudo de origem vegetal, certo? Como arroz, feijão, batata, cenoura, é carboidrato. Não esqueça disso. Origem animal é rica em proteína. Origem vegetal é rica em carboidrato. E tem os lipídios. Pronto. Então, a gente já sabe disso. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico, gente? É uma substância produzida lá no estômago, né, que forma o suco gástrico. E o pH da solução baixou. Ou seja, se o pH da solução, o que é 7, neutro, se o pH da solução baixou, ou seja, foi para menos de 7,
colocar 3, isso quer dizer o quê? Que todos os tubos ficou ácido. Por quê? Porque eu coloquei o ácido clorídrico. Então, todos os tubos ficou ácido. Para um valor próximo a 2. Pronto. Então, 2 é o quê? Ácido. 2, 3, tudo aqui é ácido, tá certo? Aí, 4, 5, até 6,9. Aí, 7 já é neutro. E depois de 7, né? Ou seja, 7,1. Aí, 8, 9, 10, 11, até 14. Essa aqui é a escala de pH, né? Então, 7 é neutro. De 7 até 14 é básico ou alcalino. E de 1 acho que é 0, 0 até 6,9 é ácido, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, já disse que todos os tubos ficou ácido porque eu coloquei o ácido clorídrico. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 graus Celsius, ou seja, a nossa temperatura, né, gente? A temperatura nossa, dos cachorrinhos, é em torno de 36,5, 37 graus Celsius, né? É a temperatura ideal, até porque se fosse menor ou mais alta não iria acontecer a reação química. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1, né? Somente no tubo 1, que é esse, o da carne. De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Gente, presta atenção. Boca. A boca acontece a digestão de quem? A boca acontece a digestão dos carboidratos, do doce, dos carboidratos. Então, se a digestão aconteceu no 1 com pH 2, ácido clorídrico, é claro que não é essa a resposta, né? Aí, ó, boca, estômago, acontece a digestão do quê? Acontece a digestão das proteínas. Ou seja, gente, carne é proteína? É. Então, a carne é proteína. A proteína atua onde? No estômago. O estômago tem ácido clorídrico e o pH é ácido? É. Então, pronto. De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Do estômago. Porque é lá no estômago que a carne vai ser digerida em um pH 2. E qual é o nome da enzima do estômago? Pepsina. Olha que legal. Pronto. Eu descobri. Show. Aqui, ó. A bile produzida no fígado, que é o fel, tem como função. Qual é a função da bile, gente? Estimular a secreção gástrica? Não, aqui é no estômago. Provocar a contração da vesícula? Não. Digerir as proteínas? Não. Quem digere as proteínas é lá no estômago, a enzima pepsina. Emulsionar as gorduras? Perfeitamente. O que é emulsionar, tia? É como se fosse um detergente. A bile é como se fosse um detergente. Ela vai quebrar as moléculas grandes em moléculas menores, facilitando assim para que o pâncreas venha depois e ajude a finalizar a digestão. Então, a bile, ela tem enzima? Não, ela não tem enzima. Ela tem sais biliares que conseguem fazer isso. A próxima. Assinale a afirmativa correta em relação à digestão dos alimentos. A ação da pitialina, né? A pitialina é o que, gente? A pitialina é a enzima da boca. A ação da pitiolina ocorre em meio pH ácido? Ácido? Não, a boca ela é 7, ela é neutra. Errado. Bom? A digestão do amido. Amido ocorre exclusivamente na boca? Não. A boca ocorre o início da digestão do amido.
e vai finalizar no intestino delgado. Então, não é exclusivamente na boca. A saliva contém pitialina? Contém enzima que inicia a digestão do amido, transformando em maltose. Perfeito. Certo? Aí a próxima. A pitialina é também responsável pelo início da digestão das proteínas. Pitialina é na boca. Na boca, a digestão de proteína, de carne, negativo. A carne é digerida onde? No estômago. Com a enzima pepsina. Ok? Nas próximas aulas, deixa eu ver aqui, pronto, 40 minutos, tá? Na próxima aula, a gente vai finalizar o intestino grosso, a gente vai fazer uma revisão, tá? Terminar o intestino grosso e concluir essas atividades, ok? Então, um cheiro e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.